em uma região que os primeiros habitantes batizaram com o nome de Tapera, pelo fato dos mesmos serem devotos e muito religioso. Anos mais tarde, a então Tapera recebe o nome de São José da Tapera, que foi substituído pela então São José do Piauí. Possuía no coração do povo a devoção total pelo catolicismo romano. Os poucos habitantes desta localidade, por algum tempo, tinham enorme preconceito com os primeiros protestantes que vinham anunciar o evangelho e muito era criticado e desprezado. Foi assim que deu-se início da pregação do evangelho nesta cidade. O semeador. A pregação do evangelho é em São José do Piauí, uma história emocionante com relatos dos 13 pastores que deixaram suas marcas de trabalho neste campo. Semei a semente se na primavera, reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O pastor Camelo, que pastoreava a cidade de Valença do Piauí, vinha a cavalo periodicamente anunciar o evangelho. Foi em suas vindas a esta região que no início dos anos 60 se converteu o senhor João Lourenço de Souza, que residia na localidade Caldeirão dos Luís, e foi a porta que Deus abriu para a conversão mais tarde do senhor Pedro Umbelino de Souza, que residia na localidade Baixa do Mel. O irmão Pedro Umbelino, mais conhecido como Pedro de Antônia, em seu fervor evangelizou o senhor Né de Zusa, que tinha intenções de agredi-lo, mas o fim desta ira culminou em sua conversão. Mas o que eu detestava esse negócio de crente com Pedro, você conhece Pedro de Antônia, que morava no Conheço. Nós era uma briga quando nós se topávamos. Era uma briga das grandes. Eu trabalhava quase como um sacristão aqui do padre, quando ele vinha para aqui. Porque às vezes ele vinha aqui para o São José, daqui ainda ia celebrar uma missa no Baixio, outra hora no Atalho, um casamento, uma coisa, mas ele deixava para eu notar todos os batizados, casamento, eu é quem notava. Então, um dia de domingo, na feira, Pedro vai me chama. Vamos acabar a nossa briga? Eu digo, bora. Olha, o padre não vem dormir aqui amanhã, que era na segunda. Eu digo, vem. Tem missa depois? Tem. Quando terminar a missa, você peça licença e manda me chamar, que eu venho. Se ele me provar pela Bíblia que há direito de a pessoa batizar a criança, se ele me provar pela Bíblia que há direito para rezar por quem já morreu, rezar terço, rezar visita de sétimo dia, se ele me provar pela Escritura, eu saio da crença e volto a ser católico.
Aí eu digo, pois está feito. Está feito. Pois é, eu vou ficar esperando o seu chamado lá. Bem, aí eu fiquei por ali. Assim como o padre chegou, que era nesse tempo era o senhor Rufino, o Dom Rufino, que eu trabalhava para ele. Aí, quando terminou lá no pé dele, quando terminou a missa, eu chamei ele no particular. O que era? Eu digo, padre, é porque ali tem um moleque, eu falei até assim, tem um moleque que está com a ilusão besta de ser crente. E eu quero tirar ele fora. Ele me disse, se eu conversar com o senhor, mandar chamar ele, e o senhor mostrar pela Bíblia o direito de batizar a criança, o direito de rezar por quem já morreu, rezar ofício, rezar terço, rezar visita de cova, se o senhor mostrar pela Bíblia, ele deixa de ser crente. E eu acredito que o senhor mostra. Assim eu quero que o senhor me dá licença, eu mandar chamar ele para o senhor mostrar. Aí ele disse, não, deixa isso para lá, esse povo tem umas coisas decoradas, deixa isso para lá, pai. Nós temos a ver aqui mesmo, nós. Aí eu digo, fiquei assim, digo, esse pau tem formiga. Aí eu saí de lá da igreja, cheguei aqui na casa de Vicente Jacó, bem ali de Rio da Prata. Estava um senhor aí, toda a vida foi um senhor conversador. Ele disse, rapaz, ainda eu tenho um negócio para eu te vender. O que é? É uma Bíblia. Eu digo, opa! Disse, agora é uma Bíblia católica. Tá certo. Aí eu comprei a Bíblia. Quando eu vou ler a Bíblia, o ensinamento da palavra na Bíblia marca aqui. E o do padre marca para acolá. Eu digo, bargada, é por isso que tu não quis chamar para mostrar dentro da Bíblia, porque se mostrar quebra a cara. É por isso. Aí foi o caos de eu me revoltar e deixei por completo, não quero nem aproximação. Esta conversão parece no dia 4 de dezembro, até tem isso por escrito ali, de 68. Nessa época, quem já era evangélico nessa época aqui na região? Só tinha aqui na região só Pedro de Antônio, mais um companheiro dele lá, o senhor Valdemar. Pelo atrevimento do senhor Pedro de Antônia, o senhor Arcelino Borges conheceu o poder do Evangelho. Quando saiu a notícia que ele já era crente, na época se chamava protestante, não usava muito chamar crente não, era protestante. Aí eu chego em casa, estava o povo alvoroçado em casa, todo mundo revoltado, meu pai, minha mãe, tudo assustado. Pedro tinha passado lá e tinha chamado os quadros de imagem de armadilha do demônio, né? Tinha lá um oratório assim, feitado de imagem. E aí eu fiquei revoltado com aquilo. Me deu uma revolta muito grande e eu digo, o que o papai disse aí? Não disse nada não. Aí eu marquei o encontro com ele. Quando eu encontrar com ele, eu vou fazer ele me negar esse desaforo que ele fez aqui. Aí quando eu fiquei na pesquisa, até que um certo dia deu certo. Nós se encontramos no Baixeiro dizendo que ia descer para o Buritizinho e eu ia também, né? Aí na estrada eu acompanhei ele. Saí fora da derradeira casa, eu perguntando a ele que ele tinha sido criado no nosso meio e agora tinha inventado uma lei e saiu com uns absurdos na casa do meu pai, e eu só queria que tu dissesse para mim o que tu disse lá em casa. Aí ele deu uma risada e disse, eu preguei o evangelho para teu pai e prego para você também. Foi a primeira vez que eu vi falar em evangelho. Nessa época eu tinha 24 anos de idade. Me confessava todos os anos, não perdia a missa, fazia promessa e fazia tudo e nunca tinha visto falar em evangelho. Essa palavra evangelho para mim foi estranha, né? Aí ele disse, não foi isso aí que você disse lá não, pai. Você saiu com um desaforo lá. Ele disse, não, eu preguei o evangelho. Você xingou as imagens. Aí ele bateu uma mão na outra e disse, com quem escreveu na palma da mão, está escrito na Bíblia Sagrada, maldito quem faz a imagem, maldito quem adora.
era a hora que eu já estava no plano de pegar ele, mas eu respeitava o nome de Bíblia, né? E com a ousadia com que ele falava, eu pensando ele me tapear e me enganar, ele disse, tu prova isso na Bíblia? Aí tivemos uma discussão, ele disse, eu provo. E aí fomos adiante na discussão, até que ele me ofertou uma Bíblia. Eu disse a ele que Bíblia de protestante eu não queria, eu queria uma Bíblia dos sacerdotes. Ele disse, melhor ainda. Aí ele disse, olha, eu vou atrás da Bíblia, vou observar o que tu falou aqui, se tu provar dá certo, mas se tu estiver mentindo, tu vai me pagar com juro. Aí eu disse, fiz a encomenda da Bíblia, com 15 dias eu recebi uma Bíblia. E eu peguei aquele livro, o rapaz que eu tinha encomendado, quando me entregou a Bíblia, me deu uma explicação, dizendo assim, eu li aqui onde Pedro negou Jesus, e você estude a Bíblia, mas não se preocupe com ela não. Decore poucos versículos é para combater contra esses protestantes bestas que tem por aí, né? A explicação primeira que eu recebi, né? Do sacristão, do sacerdote aqui na cidade, né? Aí eu digo, não, meu propósito é conhecer a verdade. Quero conhecer a verdade, né? Aí eu levo a Bíblia para casa. Chegando em casa, fiquei com o livro nas mãos, pasmado, volume do livro. Não sabia onde eu achar tanta coisa que eu já tinha ouvido do Pedro Embilino. E uma certa oportunidade a Bíblia se abriu nas minhas mãos. Quando ela se abriu nas minhas mãos, eu levei a vista do lado esquerdo aqui, desse lado da Bíblia. Ela estava aqui assim aberta e meus olhos foram direto em cima. Eu vi livro da sabedoria, até livro apócrifo. E meus olhos se deteve na mensagem que ela é idêntica com aquela do 115, do Salmo 115, né? O Deus dos pagãos, né? Que tem olho não vê, tem boca não fala, nariz mas não cheira, tem ouvido mas não ouve, som nenhum sai da sua garganta, tem mão e não apalpa, pé e não anda. Aí eu fiquei assustado com a leitura. Deus dos pagãos. Até então, naquele tempo, as doutrinas que se recebia, pagão era quem não era batizado. Deus de pagão. Mas me trouxe uma impressão, aquela mensagem. O que é que tem hoje e não fala? Se eu tinha uma devoção afinada com a imagem de escultura, muito grande, me deu uma expressão muito grande, porque eu tinha odiado muito o Pedro Embilino pela mensagem que ele deu, que para mim parecia um atrevimento, né? Aí eu assustei aquilo e fechei a Bíblia, fiquei assim, meio assustado, que quando eu resolvi deixar ela se escangalhar nas minhas mãos, eu não sabia ter nada no Velho Testamento, para onde era que eu ia sem saber como procurar? Quando ela se escangalhou e a minha vista subiu bem do lado direito aqui, já desse lado, em Êxodo, no capítulo 20. E a minha vista deu em cima de uma mensagem. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança nenhuma do que é em cima no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, pela qual o homem possa ser salvo, né? Aí quando diz, não fará a imagem de escultura, aí eu fechei a Bíblia e fiquei em desespero. Eu entrei em pânico dentro de mim, eu tive uma aflição grande, né? Aquela revolta que eu tinha tido com o homem que me pregou a verdade, e eu na espécie de ignorância à verdade, aí senti ali um impacto muito grande, eu suei, eu arrepiei os cabelos, fiquei mesmo emocionado, né? Depois eu entendi que foi o bombardeio da estrutura da maldita fé, que estava sendo bombardeada pela palavra de Deus, né? Aí daí para frente, aí eu tive interesse pela leitura da Bíblia, e ler ela, estudar ela com muita enfim, mesmo, diretamente, dia e noite. Eu acordava à noite, eu acendia uma vela e eu fiquei com aquela preocupação. Eu sentia facilidade para entender a Bíblia, né? Eu passava no Novo Testamento, por onde eu passava, a conversão das pessoas, eu sentia uma facilidade. Não, é isso mesmo. Aí eu olhava a conversão de uma pessoa, né? De um filho pródigo, a conversão de Paulo, a conversão do centurião Cornélio e aqueles ouvintes de Pedro. Eu via todo aquele povo ali, o tratamento de irmão, e era o que eu via dos crentes, o tratamento de irmão,
e a saudação com a paz do Senhor. Então eu senti muito, né? Mas depois eu tive comecei a ser assim meio bombardeado assim, porque aonde eu ia falar da Bíblia, todo mundo me achincalhava. Aí nasceu uma revolta logo dentro da família, né? A revolta começou daí para frente. Todo mundo me viu eu estranho, como pessoa estranha. Não tinha ninguém. A minha família de casa, a mulher, a sogra, e a casa do meu pai, mas a minha mãe não podia nem ver eu lendo a Bíblia, né? E aí foi quando, naquela luta, né? Um dia eu fiquei, mas será se a Bíblia mesmo é a palavra de Deus? Que confusão é essa na mente? Mas eu já tinha aprendido a orar a Deus, pedir a Deus a revelação da palavra de Deus. Se for verdade, se a Bíblia é a tua palavra, Senhor, eu quero que eu deixei de riscar a testa. Aquelas orações aprendidas em catecismo eu já tinha deixado de mão. Eu estava clamando mesmo, até que quando eu acordava, eu orava pedindo a Deus me provar, me mostrar, fazer eu entender que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nessa época, minha filha, a primeira filha, de 1 ano e 8 meses, eu vim nesse quarto ali, 5 horas da manhã, quando o passarinho piou a primeira vez, eu vi quando ela se mexeu na rede, e ela disse uma voz, irmão, de uma criança, que ela não falava, e ela disse assim: papai, a Bíblia é a palavra do Senhor. Eu acabando de acordar, eu me assustei que eu levantei. Ela se enrolou que uma perna dela, se embolcou que uma perna dela de pendurou na redinha. A mulher estava na cama, ergueu e perguntou: você entendeu o que ela disse? Aí eu peguei ela, rolei a perna dela para dentro, a menina dormiu. E daquela hora, aí sim, é agora. Não posso mais vacilar nesses pensamentos, não. Vou aceitar a fé mesmo. Aí no dia que eu preguei, eu tinha um culto à Baixa do Melo, onde hoje é Manuel Borges ali. Os irmãos se reuniram para lá, eu digo: é lá que eu vou aceitar a fé. Eu estava aqui em casa, quando foi a tardezinha, chegou uma notícia que o Rafael Borges deu um derrame, né? E estava morrendo. Aí correu todo mundo para lá, eu fui também, né? E lá ele estava agonizante, ainda botaram vela na mão, e eu aí puxando fogo, e aquele barulhão ali, né? E eu senti uma mensagem tão forte que falou no meu coração: deixa que os mortos enterram teus mortos. E aí eu chamei o meu cunhado Zé Pimentel e disse: tu avisa para a mulher que eu vou a um culto na Baixa do Melo e vou aceitar Jesus. Meu irmão tinha deixado uma bicicleta aqui com farol, tudo isso para facilitar. Eu peguei essa bicicleta e eu subi lá por a casa dos Pacheco, senhor Pacheco, finado de Centro Pacheco, vi a dona Maria em pé, muito pé, passei na casa do seu avô e cheguei lá na Baixa do Melo na hora do culto. Aí fiz a minha decisão. Aí daí para frente começou a revolução. Aí começou a revolução, né? 6 dias eu fui à casa do meu pai. E quando eu cheguei lá, estavam todos os irmãos, não meu irmão mais velho. Alcide, Joaquim, Martim e Noca. E o meu pai. E eu saí quando cheguei lá e dei bênção para ele, eu achei um povo diferente. Ele não podia ver a gente, estava assim. Comecei um pouquinho, pedi licença, já escureceu para eu sair. Ele disse: não, você não sai agora, nós vamos conversar agora. Você me desobedeceu, você entrou nessa lei. Ele disse lá uns palavrão, né? Ele disse: não, senhor, eu aceitei Jesus. Quando eu disse assim, ele deu bravo. Conversa essa, sou um crente em Jesus, eu aceitei o Senhor Jesus. Aí ele tentou: mas você vai me negar isso. Você vai voltar e vai ficar na nossa religião velha. Ele disse: de lá eu já vim. Aí a minha mãe estava em pé, ela se amunhecou, né? Caiu de cobra, né? Chorando, se lastrimando e espraguejando os crentes, né? Que os crentes tinham me iludido porque era um feiticeiro, trabalhava com isso, com aquilo, e xingava, viu? Era um despravo, uma coisa. E naquela hora eu saí de lá e vim caminhando lá fora e dei beijo a porra. E ele disse: eu não piso mais nunca na sua casa. E eu disse: mas eu não deixo de andar na sua casa. Aí eu voltei. Quando no caminho eu não enxergava a estrada por causa das lágrimas, eu vinha chorando.
Aí eu tinha vergonha de encontrar gente, eu entrei na mata e comecei, depois de subir a ladeira. Aí me debrucei lá numa pedra e aí soltei, eu não podia chorar muito alto porque é perto da estrada, mas ali eu estava numa agonia grande. Para mim eu tinha se acabado tudo agora, tinha se fechado, tinha perdido a família. A partir de casa, o pessoal não podia mais me ver assim como gente, era uma coisa diferente. Eu estava numa aflição que eu ia morrer, eu estava sentindo uma agonia tão grande que naquela hora eu ia morrer mesmo, não tinha jeito não, tava uma agonia pesada. Aí de repente eu não ouvi voz, nem vi visão, eu senti uma visão me mostrando assim a voz de Deus, falando fortemente, dizer: que a aflição é essa, meu servo? Que a aflição é essa, pela carranca que o inimigo te fez, tu tá desse jeito? Tu ia se afligir, se tu visse, aí eu vi os horrores do inferno, viu? O clamor que existe lá. Aí, irmão, quando eu já chorando ali, aí eu troquei naquela hora, aí eu soltei a voz e as lágrimas, desabrochou tudo que tinha uma... Sabe como é que é um choro de saúde, viu? A saúde da vida, foi uma coisa tão tremenda que eu voltei corajoso. E naquela hora, quando eu me ergui os pés, eu saí dali e disse: Satanás nunca mais vai me amedrontar. E já está completando 40 anos. Satanás nunca mais teve poder para me afrontar. Com uns 8 meses eu estava um almoço, quando terminou, a gente deitou na rede e a minha mãe ia dentro, ia fora, e a velhinha chegou e sentou numa cadeira. E... Meu filho nessa areia, está com tanto tempo, chega aqui e volta caladinho, não diz nada para ninguém. Meu filho, eu estou preocupada com isso. Eu quero saber, meu filho está se dando bem ou está se dando mal? Como é que está esse negócio aí, velho? Mano, tem um Novo Testamento assim, escorado na parede, em cima da mesa. Eu digo: mãe, foi a melhor coisa que eu já fiz. Ô, se a senhora soubesse a felicidade que eu tô. Uns 3 dias que eu fui lá de novo, ela me disse assim: meu filho, eu não sei mais o que é que eu sou não. Não sou mais católica não. O que eu vi naquele negócio ali, o que eu vi ali, aí mostrei as imagens, o que era, né? E ela aceitou Jesus. Eu vi ela dizendo o seguinte: mas a tentação que sobreveio sobre meu filho, se ele não resiste, até nós errava o caminho. Com o surgimento de novos convertidos nesse município, o pastor Camelo designou dirigentes para dar assistência ao trabalho. Há 4 anos que eu já tinha congregação aqui, né? Um pastor de Valença que dava assistência aqui, ele colocou um dirigente aqui para oficializar os cultos. Antônio Neto foi o dirigente, Zé Emílio o segundo dirigente, né? Permaneceu esses anos até 72. O irmão Manuel Mendes, como um dos pioneiros nesse município, foi também um instrumento nas mãos de Deus no exercício da obra do Senhor e dirigiu a congregação por algumas vezes. Aí o irmão Zé ia mesmo, disse: não, vamos fazer assim, vamos trabalhar, vamos botar o irmão Manelo lá. Aí ficou ele primeiro e eu com o segundo. Vamos botar o irmão Manelo de primeiro, que já é daqui mesmo de pertinho, pode dizer que é aqui da sede, e o irmão fica ajudando ele, auxiliar. Aí ele é de um convertidozinho, disse: não, tá bom. Aí eu recebi de acordo com ele mesmo, que foi quem está assumindo, com a igrejinha que tinha lá, tudo deu de acordo. Eu fiquei assumindo até março de 72. Vindo o pastor de Valença, nascer aqui, a gente marcava reunião, houve muita festa aqui. Eu sendo dirigente, houve muita festa. Teve festa de juntar mais de 4 pastores. Aí tinha os crentes lá do Caldeirão, também auxiliava aqui. Aí, rapaz, na época tudo era de a pé. Aí nós combinamos com o irmão João Lourenço também, que era um crente, o irmão Felipe, tudo. Eles vinham pra cá. Eu digo: irmão, vamos fazer assim, para diminuir as passadas, eu vou, de 15 em 15 dias, eu vou dirigir o culto lá. E de 15 em 15 dias vocês vêm pra cá. Aí fizemos esse acordo. Aí, eu sendo dirigente, dá até o Caldeirão, mas
Aí quando foi já com uns tempos, aí que eu pegou converter mais gente, aí eu fui e disse para eles: irmão, vamos fazer assim, já tem gente com suficiência para dirigir aqui. Aí, mas quem? Eu digo, é Maria. Maria minha foi crente, já era crente na época. Eu digo, Maria, aí era moça, eu digo, era. Aí um disse, mas mulher não pode na frente do trabalho. Eu digo, pode. A profeta Ana não era mulher. Aí ficou Maria dirigindo lá. Eu ia dar assistência, mas já não era mais uma... Era. Eles ficavam lá, e eu cá, mas eu sempre visitava lá, aqui é por exemplo para cá também. Aí quando foi... Mas em março de 72, aí veio o primeiro pastor para aqui. O irmão Manuel cita os locais que eram alugados para a realização dos cultos. Aqui ficava ali de frente à praça. Teve outros também que ficava bem aqui onde está essa farmácia da Dora, que era onde o irmão Zé Silva morava. Primeiramente era Zé Mundoca, que foi o que ofertou o terreno aqui também. Aí quando tinha um crente assim, aí ficava na casa dos crentes. Quando não tinha um crente que tivesse uma casa, aí que ficava lá, primeiro lá na praça, e depois cá naquela casa que está sendo a farmácia de Dora também, ou tá aí. Depois nessa casa de Dedé Tonha que fica de frente à farmácia dele, a farmácia de um lado e aquela outra ali que está a gráfica. Não, a gráfica não é. Acho que era. Ali de frente à farmácia de Dedé Tonha. Tinha a casa lá também, foi uns tempos também, o trabalho foi lá. O irmão Manuel ainda lembra o sofrimento dos primeiros pastores. O que sofreu mais foi o primeiro que chegou, porque os crentes eram bem pouquinho. E além de pouco, eles tinham umas caminhadas para São Paulo, tinham umas sacras lá em São Paulo, aí só ficava eu e as mulheres, pouquinho mesmo. O primeiro que chegou, o que mais sofreu foi o Raimundo Emiliano Saldanha. Pastor humilde, irmão. Pobrezinho, mas eu duvido, quando terminava o culto, os crentes saíssem e ele chamar para dar um suco, os crentes. Foi com o trabalho dos dirigentes local que o pastor Camelo, na época pastor de Valença do Piauí, designou a compra do terreno para mais tarde construir a casa e o templo. Ainda foi na determinação do pastor Camelo de Valença, que já indicava que o dirigente ia procurar e pleitear um terreno para posteriormente construir um templo, né? Aí nessa época tinha o Zé Emílio comprado uma parte daquele terreno, Zé Emílio dos Santos, e o irmão Pedro Benedito já tinha a outra parte, né? Ele resolveu vender e Zé Emílio deu a outra parte dele, né? Que era 2 terrenos ali. E aí um doou e o outro vendeu. Um preço até na época mais favorável que a igreja pagou, a igreja local aqui pagou, né? O lançamento da pedra fundamental foi no dia 28 de junho de 72, na gestão do pastor Emiliano Saldanha, Raimundo Emiliano Saldanha. Com a dedicação dos novos irmãos desse município e apesar do pequeno número de irmãos, São José do Piauí, que era uma recém-cidade emancipada, recebe oficialmente a fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tendo como líder maior o reverendo senhor pastor Paulo Belisário, presidente da CEADEP, que designou o nobre pastor Raimundo Emiliano Saldanha, que foi empossado no dia 3 de fevereiro de 1972. Quando no início de 72, o pastor Paulo Belisário combinou com o Firmino da Anunciação Gouveia do Pará, e veio um pastor do Pará, Raimundo Emiliano Saldanha, né? Ele esteve aqui por mais ou menos um ano, né? A igreja, alguns crentes, né? E aí começou a igreja com o pastor a partir de 72. Né? Então o ano de 72 foi o ano que começou oficialmente. Oficialidade com o pastor, né? Certo. E Marcelo, nessa época os cultos eram dirigidos aonde? Assim? Os cultos eram em casa alugada, né? Se alugava uma casa
ali na cidade, na Avenida Central. Por ali começava pouco tempo, às vezes os vizinhos se incomodavam e tal, aí dava fazer uma pressão com o dono da casa e eles retiravam, alugava outra, né? E assim passou esse tempo, até ser construído a primeira casinha. Foi por tais dificuldades que o primeiro pastor nesse campo passou um período curto, até que no dia 2 de janeiro de 1973, ele foi transferido e foi empossado um novo pastor no campo de São José do Piauí, o pastor Oswaldo Matos Pereira, que também ficou um tempo curto, e a sua transferência aconteceu no dia 30 de junho de 1974, e a igreja ficou aos cuidados de um missionário itinerante, o irmão Virtuoso. No dia 1º de janeiro de 1975, a igreja recebe o seu novo pastor, o senhor Isaías Queiroz de Alencar. Mais tarde, foi substituído pelo nobre pastor Álvaro de Souza Nogueira, empossado no dia 2 de agosto de 1976. E a sua missão foi dar início à construção da casa pastoral e um pequeno salão onde funcionariam os cultos. Quando o pastor Álvaro chegou, aí foi já no pastoreio dele que a gente determinou a construção da casa pastoral e um salãozinho para os cultos, né? E a gente já saiu do aluguel a partir de 79, mês de junho. Foi quando a igreja saiu do aluguel, né? Certo. Porque construiu uma casinha e um salãozinho. E um salãozinho. Já morava a família do pastor e funcionava os cultos. Os cultos. Como foi construir essa casa, irmão, naquela época? Como os irmãos conseguiram recurso? Como foi a construção? Os recursos ali eram na base da mutirão. O pastor, ele arrendava uma propriedade ali perto mesmo da cidade e ele mesmo ia para dentro do barreiro amassar barro e tinha irmãos para bater o tijolo e outros para ajudar, né? Aí era assim na mutirão. Quando foi para carregar, arrumou carro com a prefeitura para transportar os tijolos. Caiu e queimou tudo na base da mutirão. A lenha foi tirada no machado. Eu e o pastor Álvaro, uma greva de Chico Elias, que deu até a lenha uma queimada que tinha. E aí chegou esses tijolos, essa lenha para ser queimada os tijolos, né? Para construir a casa foi da mesma forma, né? Mutirão, né? Ajuntava ele sendo um pedreiro, né? E os irmãos serventes, a gente trabalhou muito lá. E as ofertinhas que apareciam. Que aparecia uma ajudazinha, mas foi forçado mesmo o pessoal daqui até sair do aluguel. O pastor Álvaro pastoreou a igreja em São José do Piauí um período de 8 anos e no dia 17 de agosto de 1984, o novo pastor assume a liderança, o ilustre pastor Emiliano Alves dos Santos. O mesmo teve como incumbência o início da construção do templo. O primeiro pontapé inicial se deu quando esteve pastoreando esta igreja o irmão Emiliano Alves dos Santos. Ele foi o que substituiu o pastor Álvaro Nogueira e fizemos o badrame da obra, mas aí, por falta de recurso, houve um paradeiro, né? Só depois, já com a vinda de outro pastor, foi que nós reiniciamos. O pastor Emiliano passou um curto período nesse campo e no dia 25 de agosto de 1985, o pastor Ângelo Maciel dos Anjos foi empossado como novo pastor do campo. Sua missão se concentrava na continuidade da construção do templo que já estava iniciada. O pastor Ângelo Maciel dos Anjos, que já substituiu o irmão Emiliano Alves dos Santos. Isso, o pastor Ângelo chegando, vendo a necessidade,
de nós construir o templo, ele mobilizou os irmãos, apesar de que as condições financeiras tudo fraquinha, mas nós enganjamos nesta luta e conseguimos levantar as paredes. No ano de 86, no mês de julho, eu tive que ir a convite do irmão Inácio José da Silva, de saudosa memória, conhecido como Inácio Alves. Ele me convidou a ir a Belém do Pará, e lá ele passei um mês com ele lá, arrecadando algumas ofertas, e de formas que o dinheiro que a gente arrecadou lá, entre os irmãos lá, deu para se comprar as madeiras do templo e as telhas. E demos o templo já coberto. Uma força muito grande que o velho Inácio Alves, do Belém do Pará, que tinha se convertido lá, e ele era uma força assim, num poderzinho aquisitivo, né? E nessa época, Ormar Mendes, ele teve uma influência muito boa no comércio em São Paulo e abriu a mão para cá também. Ele vinha, que dependia do dinheiro para compra de material, portanto Osmar mandava o Inácio Alves, né? E a mão de obra ficava com a igreja local e umas pequenas ofertas, né? Quando ele lá trabalhando, ele era mestre de obra. Quando ele vinha sempre aqui, ele fazia reunião com o povo, ele dava a mensagem da Bíblia, embora que naquela forma carismática. Era um homem muito generoso, ele fez muita caridade, o povo pobre aqui, ele mandava ajuda. De vez em quando, eu mesmo sou testemunha de que ele mandava sempre dinheiro, com uma lista de nomes de pessoas, determinando a quantidade para cada um, de forma que foi um grande colaborador na construção aqui do templo, irmão Inácio José da Silva. Tenho assim uma lembrança que a mudança do trabalho, que era no salãozinho da casa pastoral, para o novo templo, já foi pelo mês de junho de 88. E quanto à inauguração, eu não tenho assim uma data assim certa, mas eu acho que foi um ano após, lá talvez 6 meses a um ano, final de 88 para 89. O pastor Ângelo construiu ainda com muito esforço o primeiro templo da congregação no centro do Jacós. Não lembra, no caso, a primeira igreja aqui, quem construiu? Essa aí eu lembro que na época eu era o dirigente da congregação. Essa eu lembro direitinho. Quem foi que construiu? O irmão Anjo Maciel dos Anjos. Quem construiu? Pois os primeiros se converteram aqui foi o irmão Chicão Tito e Antônio Monteiro. Muito bem. Os dois primeiros foi eles, iniciaram por eles. Certo. Isso ganho por irmão Adriano Ferro, lá do Esteiro. Lá do Esteiro, sim. Aí daí pra cá vem quando foi nos anos de 73, em abril, aí se converteu mais uns 7 de uma vez. Viu? Aí a igreja veio crescendo. Aí na época, o pastor que comandou isso aqui era o pastor Francisco Camelo de Valença. Aí, com as congregações ficar longe, São José, o campo era bem pequenininho, não tinha como dar uma assistência a um pastor, pelo menos a manutenção de um pastor. Francisco Camelo trouxe Isaías lá para São José e entregou a congregação Buqueirão e Centro dos Jacós para o São José do Queirão.
30 de dezembro de 1989, a igreja em São José do Piauí recebeu seu novo pastor, agora um filho da terra, o ilustre pastor Francisco Manuel de Souza. O mesmo chegou com muita garra e seu esforço dava resultados de crescimento tanto no aspecto humano como também material. Mas ele assumiu e passou por uns 6 anos, não foi mais, que ele ficou aqui, né? Inclusive, ele construiu o templo aqui no Baixei, construiu o caldeirão. O pastor Francisco Manuel de Souza concluiu a construção do templo na congregação do Centro do Jacós e iniciou e concluiu a construção do templo na localidade de Baixio e Caldeirão dos Luís. Foi no pastoreio do pastor Francisco que o evangelismo foi ativado na localidade Atalho, que ainda tinha poucos irmãos, e com a chegada de um missionário, o irmão Valdenor da Cruz Xavier, deu assistência há alguns meses naquele setor e equilibrou o trabalho a ponto de desenvolver consideravelmente. O pastor Francisco Manuel de Souza foi substituído 6 anos depois pelo pastor José Lopes de Oliveira, na data do dia 21 de janeiro de 1995. Homem fiel que também deixou sua marca de trabalho neste município. Pastor Zé Lopes, esse nome realmente ele deixou uma lembrança, assim, pelo menos para mim, é inesquecível. Tão provado que quando eu encontro o pastor Zé Lopes eu tenho que dar-lhe um abraço, porque foi um homem guerreiro aqui nessa cidade, um homem que enfrentou, para a época, uma grande construção. Eu não sei se o senhor teve acesso, se o senhor chegou a ver a antiga casa pastoral, antiga-se antes que o pastor Roberto viesse para São Piauí. A antiga casa que a gente, com todo respeito, mas não tinha nada parecido com uma casa, era muito simples. Das casas de São José do Piauí provavelmente era mais humilde, Eu, de certa forma, me sentia assim, Deus entende o que eu estou falando, mas eu me sentia até com vergonha assim, de saber que aquela ali era a casa pastoral da Assembleia de Deus de São José do Piauí. Era muito humilhante assim, para um pastor morar numa casa daquela. O pastor Zé Lopes enfrentou essa construção da casa. Foi uma grande obra para a época, foi uma grande construção. E eu tenho o pastor Zé Lopes como um herói. Eu quero até falar sobre algo que eu presenciei, que aquilo me cortou o coração. Provavelmente ele, se hoje falar isso para ele, talvez nem ele lembre. Mas para mim ficou marcado, devido às dificuldades da construção, quando em meio à construção, sem condição, ou seja, a igreja ainda sem muito dinheiro, sem muita condição para essa construção. E eu me lembro que um dia o filhinho dele, o Miqueias, se eu estou equivocado, não, Miqueias não, o Caleb, me lembro que um dia o Caleb chorou pedindo um leite. E o pastor Zé Lopes olhou para ele e disse: meu filho, papai não está tendo dinheiro hoje para comprar o leite para você. E aquilo me cortou o coração, porque eu vi que era um homem de Deus, era um homem de Deus que estava fazendo uma grande obra. Provavelmente, se ele não quisesse fazer essa grande obra que ele iniciou, e ele com certeza não tinha passado, pelo menos naquele momento que eu presenciei, e dali eu pude ver que ele estava passando uma crise, uma situação muito difícil, família grande. E o que eu tenho a dizer, resumindo, é que para mim foi um campeão, um homem de Deus. Sem sombra de dúvida, Deus há de recompensá-lo pelo seu esforço, pela sua marca aqui em São José. Sabendo a dor que custou
para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. O pastor Lopes foi substituído pelo pastor José Carvalho de Lima, no dia 17 de agosto de 1997. Do semeador. Zé Carvalho foi um homem que ele veio para São José do Piauí, ele veio com um problema. Me parece que quando ele estava em São João do Piauí, foi lá que assassinaram o filho dele. Como ele não tinha condição, é claro, psicologicamente ele estava arrasado, não tinha condição de estar de frente ao trabalho, ele foi, informação que eu tenho, que ele foi passar uma temporada em Paulistana, se eu não estou equivocado. E com o tempo surgiu a vaga São José do Piauí, que o pastor que estava ia sair, e então veio o pastor Zé Carvalho. E eu até entendo, quero dizer para o senhor que eu até entendo que não registramos aqui obra do pastor Zé Carvalho, por dois fatores. Primeiro, o tempo dele foi muito pouco aqui. Segundo, ele ainda não tinha se recuperado, devido a esse problema dele estar do assassinato do filho dele em São João do Piauí, ele até financeiramente afetou a vida dele. E quando ele veio para São José, ele veio praticamente endividado, dado a esse fato que aconteceu na vida dele, essa tragédia, né? E isso fez com que ele não pudesse fazer muita coisa aqui. Repito, dado ao tempo, foi muito pouco. E também ele ainda estava um pastor ainda, no meu ponto de vista, sem condição ainda de assumir, porque ele ainda estava muito abalado. Que seiva terão recompensa das mãos do Senhor. No dia 2 de agosto de 1998, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus recebe seu novo pastor, o ilustre pastor Raimundo José da Cruz. Pastor Raimundo Cruz. Pastor Cruz foi uma pessoa que, sem sombra de dúvida, também deixou a sua marca em São José do Piauí. Ele encontrou a igreja, de certa forma, viva espiritualmente, não é? E isso é bom, encontra viva, claro. E isso fez com que ele fizesse um bom trabalho no começo. O senhor sabe que com o tempo há um desgaste. É por isso, eu entendo que é por isso que às vezes é necessário que haja transferência de pastores. Mas ele foi um pastor que também não mediu esforço para fazer trabalho em São José do Piauí, algumas construção, reforma. Se tratando da sede, houve algumas reformas, colocação de cerâmica, nos rodapés da igreja até a altura da janela, cerâmica na frente, e também alguma reforma, pequena reforma na casa pastoral, e concluiu a construção do templo de Atalho, foi o pastor Raimundo Cruz, porque, repito, voltando a falar do pastor Zé Carvalho, ele não teve condição de fazer, não teve, o tempo foi pouco e ele não teve condição. O pastor Raimundo Cruz concluiu a inauguração, fez a inauguração do templo de Atalho, centro do Jacós também, ele deixou a sua marca, foi um pastor. Para resumir, para sintetizar assim o assunto, eu posso dizer para o senhor, foi um homem de Deus em São José do Piauí que deixou a sua marca também. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terra-nos da manhã raiar. Jesus vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor, a nossa salvação da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
6:2. Abre a porta para que entre a nação. Oh, beleza. Glória a Deus. Glória a Deus. Contra. Direita. Glória a Deus. Puxa um pouquinho para cá. Tá aberta. O senhor João Cassiano fez a doação de um salão onde ali passaram a congregar. Fazendo a oficialização desse trabalho, o pastor Francisco Manuel e sua esposa Ernestina. E Deus foi acrescentando o número de salvos, onde todos sentiam a necessidade de construir um templo. O pastor Francisco Manuel, juntamente com a igreja, compraram o terreno, sendo cedido pelo irmão José Aristeiro. Logo após, veio mais um grande guerreiro, pastor José Lopes. E Terezinha, que lançou a pedra fundamental desta história, José Carvalho e sua esposa Geni, passando aqui apenas um ano. Em dia 2 de agosto de 1998, às 20 horas, recebeu posse seu sucessor, que pelos filhos é considerado o rei Davi. E aqui, em apenas na localidade de Buqueirão, e reforma da congregação do Baixinho, que estão em fase de acabamento, e conclusão do templo agora inaugurado, que será por inteiro dedicado à adoração a Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Fique ao lado do seu representante Mirim, pastor Raimundo, irmã Sônia. Semei a semente na primavera. O pastor Raimundo foi substituído novamente pelo pastor Francisco Manuel de Souza, que depois de 9 anos recebe a direção desta obra novamente. A segunda fase do pastor Francisco aqui, não por minhas palavras digo isso, mas pela boca dele mesmo. Eu gosto muito de conversar com os pastores, e ele chegou a dizer para mim que não realizou em São José do Piauí o que ele gostaria de realizar. A segunda estada dele aqui, eu chego até a dizer que não foi tão próspera como a primeira. Eu acredito, eu não acompanhei o pastor Francisco na primeira estada dele em São José do Piauí, mas a informação tinha informação. A segunda não foi tão próspera como a primeira, porém tem um fator que me levou a amar o pastor Francisco e ajudar ele. Ele sofreu também um golpe semelhante ao do pastor Zé Carvalho. Foi um período, ele conviveu, foi no tempo que ele estava em São José do Piauí, que ele teve que enfrentar essa realidade de saber que um filho dele tinha sido assassinado em São Paulo, esquartejado, foi um crime assim bárbaro mesmo, e ele enfrentou outros problemas com o filho dele também aqui. E isso eu entendo, e ele disse para mim também que isso fez com que ele se sentisse incapacitado para fazer o que ele deveria fazer em São José do Piauí. O que eu estou dizendo não é nenhum segredo, porque ele disse de público isso na véspera da sua saída, da saída dele de São José do Piauí. Mas, entendendo tudo isso, se tivesse que tirar o chapéu para o pastor Francisco, eu também tiraria o chapéu para ele. Foi um homem que eu tenho que medir as consequências e entender que ele não fez mais, dado a problemas que ele enfrentou, que eu também, com certeza, não poderia dizer que agia diferente do pastor Francisco. No dia 4 de fevereiro de 2007, São José do Piauí recebe seu novo pastor. Agora, mais um filho da terra, o pastor Roberto Borges Cândido.
que até a presente data está com o pastor deste campo. A semente se na primavera regueia com lágrimas. O que nós presenciamos hoje é, de certa forma, algo gratificante. Por quê? Se nós fôssemos pesquisar alguns crentes da igreja, com certeza eles diriam o que eu estou dizendo nesse momento. É que nós estamos vendo hoje em São José do Piauí a realização de um grande sonho, que acredito que poderia ser sonho de outros pastores que passaram por aqui. Mas nós estamos presenciando a realização de um grande sonho, em que não faz muito tempo que eu conversava com uma pessoa com relação a tudo que nós estamos presenciando hoje. E eu cheguei a dizer para essa pessoa que o pastor que hoje está, que é o pastor Roberto, é uma pessoa que a gente tem acompanhado de perto. Eu sou muito sincero no que falo. O que o pastor Roberto está fazendo, eu sei que tem outros que faziam, mas não é qualquer um que faz. Eu cheguei a citar, eu digo, olha, o pastor, ele tem essa loja dele, ele tem os meios de filmagem, dele ganhar dinheiro por meio disso, e você pode observar, eu dizia para essa pessoa, você pode observar que nem ele, nem a família anda esbanjando vaidade, essa coisa, que com certeza precisa ser muito, como se diz, muito cauteloso e muito servo de Deus mesmo, para não usufruir do que é de direito, é claro, não tiro do direito, para não usufruir disso e esquecer um pouco o fator construção. Ele não, eu acho que ele está fazendo uma coisa que eu cheguei a dizer para essa pessoa, eu não sei se eu me atrevi a fazer, investir tudo, né, tudo, de maneira que, quem sabe, ele pode até passar alguma... Quer dizer, ele gostaria de vestir melhor, quem sabe, calçar melhor, as filhas. Eu cheguei a dizer tudo isso para essa pessoa.